A Rússia tem um problema. Não é um problema que vai aparecer enquanto a guerra na Ucrânia continuar. Vai surgir depois. Quando centenas de milhares de soldados que Vladimir Putin enviou para lutar na Ucrânia começarem a voltar para casa, o caos vai se instalar. O Kremlin está caminhando rapidamente para uma crise e já é tarde demais para fazer qualquer coisa a respeito. Veteranos de guerra russos se voltarão contra Putin, a Rússia e a ordem do país após o fim da guerra na Ucrânia. Isso é o que afirma o Kiev Post, que publicou um artigo interessante, escrito por Antonia Langford, alegando que muitos no Kremlin, incluindo o próprio Putin, estão preocupados com o que acontecerá com a Rússia depois que a guerra terminar. A invasão termina. Essa é a única certeza. Centenas de milhares de veteranos de um dos conflitos mais brutais e sangrentos dos últimos tempos vão retornar a uma nação onde se espera que eles ajam de uma determinada maneira. São soldados treinados para aplicar brutalidade especial contra os inimigos ucranianos. Além de terem presenciado a violência infligida contra seus companheiros por meses ou, em alguns casos, anos seguidos, a agitação social causada por esses soldados está na mente coletiva do Kremlin. É o que afirmam 3 fontes anônimas ligadas à elite política da Rússia. Todos disseram a Langford que a Rússia deve se preparar para o pós-guerra. Primeiro na agenda, evitar os tipos de problemas que surgiram após a guerra da Rússia com o Afeganistão. Uma fonte afirmou que Moscou quer evitar repetir a experiência do pós-Afeganistão. Langford escreve que veteranos desmobilizados tiveram papel importante no aumento do crime organizado nos turbulentos anos 1990. Turbulentos anos 1990. Descreve bem esse período. Uma forma mais precisa seria dizer que a era pós-Afeganistão foi um verdadeiro show de horrores para a Rússia. Após a guerra da Rússia com o Afeganistão, ex-soldados retornaram em massa ao país e logo se envolveram em atividades criminosas, onde a violência que havia se tornado parte de sua natureza poderia servir a um propósito. A situação piorou pela total incapacidade da Rússia em cuidar dos soldados que retornavam, segundo o Christian Science Monitor. Em outubro de 2000, alcoolismo, drogas e envolvimento com o crime organizado viraram comuns entre muitos soldados que voltavam à Rússia. A guerra do Afeganistão alterou a visão dos veteranos sobre a vida civil, deixando-os sem redes reais de apoio na transição. Pior ainda, muitos foram maltratados por quem ajudaram. Muitos na Rússia veem negativamente a guerra do Afeganistão, assim como muitos nos Estados Unidos da América viam a do Vietnã. Eles foram totalmente negligenciados pelo Estado, resultando na síndrome do afegão e do Vietnã. O major-general aposentado Vladimir Kozarev disse: "O que um ex-soldado faz quando a sociedade o rejeita? Recorrer ao crime." Em 2018, o The Guardian publicou reportagem sobre o aumento do crime organizado na Rússia após a guerra do Afeganistão e o colapso da União Soviética. Com a queda dos valores e estruturas soviéticas, o crime organizado surgiu, livre dos chefes corruptos do Partido Comunista e dos milionários do mercado negro, escreveu o The Guardian. Enquanto crescia, reunia uma nova geração de recrutas, incluindo veteranos feridos e desiludidos da última guerra da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Alguns eram seguranças, mensageiros, cobradores violentos e, como Volodya, assassinos. O Volodya mencionado é o homem com quem repórteres do The Guardian falaram, que afirmou ter virado um torpedo. Nos anos 1990, o crime russo usava esse termo para designar um matador de aluguel. Quando o salário médio russo era cerca de $1 por dia, soldados que voltavam podiam ganhar milhares ou milhões ao usar suas habilidades no crime. Avançando para os dias de hoje, muitos dentro do Kremlin temem que algo semelhante possa acontecer novamente. A Rússia hoje é bem diferente dos anos 1990, quando o país enfrentava convulsão após o colapso da União Soviética. Putin controla bem mais do que a elite política daquela época. Embora até mesmo ele teria que admitir que há muitos casos de veteranos de guerra da Ucrânia retornando e se voltando para o crime. Langford destaca isso em seu artigo para o Kiev Post, apontando para o caso de Azimat Asgaliev. Em outubro de 2024, o condenado de 35 anos, que pôde escolher entre prisão ou lutar após matar a esposa a facadas em 2021, retornou para casa. Após 6 meses no campo de batalha ucraniano, o já violento Skaliev repetiu as ações que o haviam levado a ser enviado para a Ucrânia, em primeiro lugar.
desta vez esfaqueando sua namorada até a morte. Esse caso chocante aconteceu em um mês em que a Vertska informou que cerca de 500 civis russos haviam se tornado vítimas de crimes violentos cometidos por veteranos russos da guerra na Ucrânia. 242 dessas pessoas foram assassinadas. Não é preciso procurar muito para encontrar muitos outros relatos de veteranos russos trazendo violência e crime de volta para casa. Em novembro de 2024, a British Broadcasting Corporation noticiou que Irina foi atacada por um veterano que gritava: "Eu sou um veterano da Operação Militar Especial. Eu vou te matar!" Ela então foi chutada e espancada com a muleta do homem, embora tenha sobrevivido. O homem, confiante em sua agressão, exibiu um documento que alegava ter servido na Ucrânia e afirmou que nada lhe aconteceria por isso. De acordo com a Defesa 24, o primeiro semestre de 2025 registrou 333.251 crimes graves e especialmente graves na Rússia, o que representou um aumento de 104% em relação ao número do mesmo período de 2024. E foi o maior total semestral que a Rússia havia registrado em 15 anos. Crimes violentos aumentam na Rússia, apesar da queda geral da criminalidade, segundo o veículo. Muitos desses crimes têm sido associados a veteranos da Rússia, mostrando um padrão claro. Apesar de diferente do pós-guerra do Afeganistão, quando muitos retornaram ao crime, há indícios de que algo semelhante está surgindo. Hoje, há atos aleatórios de violência. Quando a guerra na Ucrânia acabar e centenas de milhares de soldados retornarem à Rússia, existe a chance de algo mais organizado ocorrer. Voltaremos a esse ponto em breve. Além disso, muitos que servem nas Forças Armadas russas já são criminosos condenados. A Simatska Aliev foi apenas um exemplo. De acordo com uma reportagem do Moscow Times de 9 de setembro, entre 120 mil e 180 mil soldados russos na Ucrânia são condenados que trocaram suas penas por 6 meses de serviço na guerra, como parte de um programa de 2023, criado pelo Ministério da Defesa da Rússia. Podemos ver claramente como a Rússia está dependendo fortemente de condenados para lutar na guerra de Putin, através das estatísticas das prisões russas, disse o Kiev Independent em janeiro. Em 2024, entre 30 mil e 350 mil russos estavam presos. Apesar de parecer muito, é metade do número de presos em 2014. A queda não é necessariamente porque estão sendo cometidos significativamente menos crimes. Isso está acontecendo porque centenas de milhares de condenados estão sendo enviados para lutar. Pense no que isso significa para o futuro da Rússia. O país está recrutando soldados que já demonstraram propensão para a criminalidade, o que pode variar desde crimes de pequena escala, como furto, até atos graves de violência, incluindo assassinato. Na Ucrânia, esses criminosos estão sendo treinados para se tornarem máquinas de matar e estão presenciando violência sendo infligida por eles e contra eles diariamente. Nem todos os cerca de 180 mil condenados que foram enviados para a Ucrânia vão voltar, mas muitos voltarão. Esses criminosos poderão voltar à sociedade com novas habilidades e talvez uma mentalidade ainda mais distorcida do que antes de irem para a Ucrânia. Agora, considere isto. A guerra na Ucrânia é um conflito muito maior do que a guerra do Afeganistão, em termos do número de soldados que a Rússia comprometeu na luta. A Enciclopédia Britânica afirma que 10 mil soldados soviéticos serviram no Afeganistão, bem menos que o número de condenados atuando na Ucrânia. O número de soldados enviados pela Rússia não importa. O arquivo americano destaca que o conflito no Afeganistão foi bem menos prejudicial para a Rússia do que a guerra na Ucrânia. Em cerca de 10 anos, 15 mil soldados soviéticos morreram. Em menos de 4 anos de combates, a Rússia já sofreu mais de 109 milhões de baixas, segundo o Ministério das Finanças da Ucrânia. A diferença nos números é grande. Se o que aconteceu após o Afeganistão levou a uma crise causada por cerca de 10 mil veteranos retornando para casa, o que isso significa para a Rússia? Muitas vezes esse número retorna ou já retornou após a guerra da Ucrânia. O aumento da violência e do banditismo nos anos 1990 será pequeno comparado ao que a Rússia enfrentará ao repatriar suas tropas. O Kremlin agora está preocupado, com razão. O retorno em massa dos veteranos à Rússia não é o único problema. Outro problema surge porque esses veteranos se acostumaram a um padrão de pagamento que simplesmente não é típico da experiência do russo comum. Langford diz que a mesma fonte que lhe contou sobre as preocupações do Kremlin de que a crise pós-Afeganistão poderia se repetir também destacou a questão dos salários.
A mesma fonte expressou preocupações de que muitos desses que estão retornando à vida civil terão que se adaptar a salários radicalmente mais baixos do que aqueles que vinham recebendo do cofre de guerra de Putin. Isso também pode causar descontentamento, escreve Langford, embora o termo pareça suave. A enorme diferença nos salários recebidos pode levar muitos veteranos ao caminho do crime, que o Kremlin tanto teme. Segundo Langford, um recruta militar russo ganha em média $62 mil no primeiro ano. Se esse recruta sobreviver e subir de patente, sua renda pode aumentar dramaticamente. Esses recrutas também recebem bônus únicos de adesão, que em abril atingiram média de $15.500 em 37 regiões russas, segundo o Moscow Times. Esses bônus não são tributados, ou seja, é dinheiro que os soldados russos podem colocar direto no bolso. O salário médio russo está longe desses valores. Apesar do aumento dos salários na Rússia, previstos para crescer 12% em 2025, ainda são baixos comparados aos de um soldado. Segundo o Trading Economics, o salário médio russo foi de 103.183 rublos por mês em junho de 2025, o que equivale a 12.381,96 rublos por ano. Isso equivale a apenas $1.465.313 americanos, o que nem chega perto do valor do bônus de assinatura. Além do salário anual, um soldado russo de primeiro ano recebe bônus que superam em mais de 4 vezes o salário médio do país, independentemente do nível de experiência ou de condenações anteriores. Claro, muitos veteranos russos vão ver a guerra na Ucrânia como uma oportunidade de ganhar muito dinheiro rapidamente, por arriscarem suas vidas. Talvez voltem à vida civil com o dinheiro que guardaram. Mas o Kremlin teme que muitos de seus soldados tenham se acostumado tanto com o salário que recebem no exército que não vão querer voltar para salários 4 vezes menores. Alguns seguirão no exército após a guerra na Ucrânia, mas dificilmente terão salários semelhantes aos atuais. A Rússia não vai precisar gastar tanto quando não houver uma guerra ativa acontecendo. No entanto, haverá alguns, ninguém sabe quantos, mas alguns dos soldados da Rússia vão querer fazer o que for preciso para continuar ganhando o tipo de dinheiro que ganham, lutando por Putin. Esse tipo de dinheiro não está disponível para o russo comum. Não é exagero afirmar que muitos soldados russos que retornam, muitos já criminosos, recorrerão ao crime para continuar lucrando. Ou, pior ainda para a Rússia, os veteranos de guerra que retornam da Ucrânia podem voltar para casa revoltados. Tão revoltados que decidem se mobilizar em unidades paramilitares. Isso pode gerar problemas para o Kremlin e a ordem social russa, escreve Langford. Outra fonte próxima ao Kremlin disse a Reuters que o governo russo teme o impacto do retorno em massa de veteranos sobre o controle político rígido, referindo-se ao caos causado pela rebelião de 2023 de Yevgeny Prigozhin, líder dos mercenários Wagner, contra a cúpula militar. Para soldados russos que retornam, participar de grupos mercenários como o Wagner parece ser uma das poucas opções de carreira. Assim, eles poderiam usar suas habilidades e talvez receber algo similar ao que ganham do Kremlin. No entanto, como observa a fonte de Langford, basta olhar para o incidente do Wagner para entender por que isso pode ser um problema para a Rússia. Em 24 de junho de 2023, mercenários do Wagner, liderados por Yevgeny Prigozhin, marcharam de Rostov-do-Don. Eles não iam para a Ucrânia, mas marchavam rumo a Moscou e disseram ter tomado várias instalações militares russas. A ABC News informou que Prigozhin avisou Putin antes da marcha: "Somos 25 mil e vamos resolver as coisas. Quem quiser se unir a nós, é hora de acabar com a bagunça", disse Prigozhin. O líder do Wagner já planejava essa rebelião há algum tempo, como visto em desabafos online, onde ele criticou Putin pelo tratamento aos soldados na guerra da Ucrânia. A marcha que ele organizou foi o maior desafio que Putin enfrentou desde que assumiu o poder em 2000, embora tenha terminado quase tão rápido quanto começou. Em menos de 24 horas, Prigozhin mandou seus mercenários recuarem, aparentando acordo entre Wagner e Kremlin. Alguns meses depois, Prigozhin estava morto, vítima de um acidente de avião que tem todas as digitais do Kremlin. Retomando o tema dos veteranos irritados entrando na Rússia, está fora do reino das possibilidades pensar que algo semelhante ao incidente do Wagner poderia acontecer novamente? E se milhares de veteranos, talvez dezenas de milhares,
ficarem irritados pela falta de pagamento. Movidos por tendências violentas e organizados para formar uma nova milícia, marchariam sobre o Kremlin? Fontes de Langford afirmam que a elite política russa agora faz essas perguntas, e o pior cenário é sombrio para Putin. No seu auge, acreditava-se que o grupo Wagner tinha cerca de 50 mil soldados, dos quais aproximadamente 40 mil eram condenados, recrutados das prisões da Rússia. Isso soa familiar, não é? Segundo o The Cube Independent, em maio de 2025, o exército russo tinha mais de 640 mil soldados na Ucrânia. Já sabemos que até 180 mil deles são condenados. Isso não inclui os milhares de russos que serviram e só voltaram para casa feridos. Existem paralelos, e o grande número de pessoas que retornará após a guerra da Ucrânia preocupa o Kremlin. Pode ser que apenas alguns amotinados sejam suficientes para liderar dezenas de milhares de soldados russos em uma rebelião. Essa rebelião não seria resolvida silenciosamente como foi a marcha do Wagner. Nenhum dos cenários parece bom para Putin. Ou ele volta ao exército russo contra quem lutou por ele na Ucrânia, ou cai junto com a estrutura social que criou na Rússia. Existem muitas possibilidades nesse cenário, mas Langford não está dizendo que todas essas coisas vão acontecer com certeza. Ela afirma que fontes próximas ao Kremlin relatam preocupações atuais da elite política russa. A invasão iniciada por Putin pode se voltar contra ele, mesmo que a Rússia vença, perca ou empate na Ucrânia. Então, o que a Rússia faz para se antecipar ao problema? Ela tem alguns truques, segundo Langford. A Comissão Eleitoral Central da Rússia informou que 1.600 veteranos foram indicados para as eleições regionais e locais de 2025. Putin está comprando lealdade ao prometer algo a quem lutou por ele na Ucrânia? Poder político, dinheiro e liberdade para aceitar subornos podem aliviar tensões. Mas isso são 1.600 em um exército de centenas de milhares. E não há cargos políticos suficientes para todo mundo que vai voltar da Ucrânia. O programa Tempo de Heróis da Rússia também deveria ajudar os veteranos que retornam a se adaptarem à vida civil depois de vivenciarem os horrores da guerra. O programa deveria treinar os selecionados, e qualquer militar ou ex-militar que serviu na guerra da Ucrânia pode se inscrever. No entanto, há um problema com esse programa. Isso mostra que ele não é capaz de fazer nem de longe o suficiente para enfrentar os desafios que muitos no Kremlin acreditam que aguardam a Rússia no futuro. O problema é apresentar Tempo de Heróis como algo elitista. Em dezembro de 2024, o Novaya Gazeta informou que cerca de 44 mil ex-soldados russos se inscreveram no Tempo de Heróis. Dos 44 mil apenas, 83 foram escolhidos, uma taxa de aceitação de 0,1%. Esses candidatos farão um mestrado personalizado, criado para ajudá-los a conseguir bons empregos na vida civil. Quanto aos outros, 43.917, quem sabe? Eles foram rejeitados de um programa supostamente criado para ajudá-los. Isso pode alimentar a raiva que leva à violência e insurreições. Até agora, as soluções da Rússia ajudaram menos de 1.700 veteranos. Isso é pouco comparado ao grande número de pessoas que serviram a Rússia na Ucrânia. Isso mostra que a Rússia não tem recursos, ou não pretende apoiar seus soldados que retornam. De qualquer forma, há mais paralelos. Volte ao início do vídeo, onde falamos que soldados russos vindos do Afeganistão não tinham rede de apoio. Estamos vendo isso tudo de novo na Rússia atual. Existe uma pequena rede que atende a menos de 1% dos soldados russos na Ucrânia, tornando os programas e recompensas políticas da Rússia praticamente inexistentes. A maioria vê a Rússia recebendo veteranos traumatizados e revoltados de volta ao país, para um lugar onde recebem bem menos do que estavam acostumados, e suas habilidades os tornam candidatos ideais ao crime. Putin pode perder o controle da Rússia devido ao próprio exército que formou, composto por centenas de milhares de veteranos. Falando em perder o controle, o domínio de Putin sobre a península da Crimeia, anexada, também está começando a enfraquecer. Isso ocorre devido a uma estratégia ucraniana eficaz de dois lados, que pode levar russos na Crimeia a evacuarem voluntariamente. Veja mais em nosso vídeo. Começa a desrussificação da Crimeia. Russos fogem em massa. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais sobre o estado decadente dos sistemas sociais da Rússia. E obrigado, como sempre, por assistir.